Eu queria que pedir que você abra a palavra em Provérbios. Provérbios capítulo 9. Nós só temos mais 22 capítulos. Vocês vão me ouvir ainda bastante falar de Provérbios. Porque nós fizemos um propósito. E porque o Espírito ordenou. O Espírito propôs. Se vocês aprenderam sobre as portas da alma, então agora aprendam a colocar nessas portas a sabedoria. Coloque para dentro da sua alma o Espírito de sabedoria de Deus. E nos tempos de hoje, irmãos, quem não estiver, a igreja que não estiver ouvida pelo Espírito da sabedoria divina, está pego, vai ter problemas graves. Facilmente enganado por Satanás. Haverá muita confusão em doutrinas e ensinamentos e muitas perseguições. Não é questão do Brasil, não, é questão mundial, irmão. Eu converso com pessoas que acompanham esses moveres aí da ciência e do ocultismo, e ele me fala coisas que ele mesmo está espantado e nem crente ele é. Ele fala: eu preciso cuidar da minha salvação, da minha alma, porque os caras não têm dó mesmo. Eles estão se unindo mundialmente e querem destruir mesmo. E querem o mal mesmo. Querem ver a humanidade ir para longe. Quer acabar com a humanidade, irmão. É coisa do diabo no coração de alguns homens, bilionários. Então, coisas do tipo assim, sabe qual o problema da população mundial, da miséria mundial? É que tem gente demais. Então, o que nós vamos fazer para resolver o problema de gente demais? Sabe qual a ideia de alguns bilionários inteligentes? Vamos matá-los. Vamos fazer uma redução populacional. Então inventam coisas para prejudicar, para trazer doenças e mortes. Como levantou uma suspeita com a pandemia. Então existem muitos moveres e pessoas que têm informações, não é boatos, é coisas, informações sérias. E a gente vê que o mundo está caminhando em direção ao anticristo mesmo. Isso faz parte da palavra. Não tem que se assustar. A gente tem que se preparar. Porque o anticristo ele vai vir ali, assim como a sua bênção, né? Você crê na promessa de Deus, quando é profetizada, você diz: não, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Mas quando o diabo está vindo para reinar, para governar a terra, para dominar a terra, você diz: ah, não pode ser, temos que proibir. É profecia, irmão. Deus já instituiu isso. Porque o final de Lúcifer está determinado. E a palavra de Deus vai ter que se cumprir e a igreja vai ter que ser tirada da terra. E você é a igreja que Deus escolheu. Não é a igreja esse lugar aqui, não, físico. É você a igreja. É você que tem que estar pronto. Então, quando o Espírito nos ensinou sobre portas da alma, você disse: oh, tenho que me preparar, estar atento. Mas ele disse: coloque o Espírito de sabedoria nessas portas. Coloque o Espírito de sabedoria divina nas portas. E Deus falou: proponha, começa a ler Provérbios, que é onde tem inspirações na Bíblia sobre sabedoria, sobre o Espírito de sabedoria, é Provérbios. Mas se prepare, irmão. Deseje a sabedoria de Deus. Almeje, ele disse: tome posse. Vocês lembram que nós lemos as passagens iniciais e ali está dizendo sempre: eu bato na porta, eu bato nas ruas. A sabedoria é o Espírito de Deus dizendo: eu quero entrar na vida dos homens e quero ajudá-los a guiar as suas vidas para que não sejam destruídos. Somente a igreja, irmão, vai poder impedir a destruição. Somente a igreja de Cristo, enquanto ela estiver na terra, o inimigo vai lutar para matar muitas pessoas, e muitas pessoas você não vai conseguir impedi-las de morrer. Como nesse minuto, podem ter pessoas se matando agora, se suicidando agora. Mas nós podemos, um pouco que fizermos, e uma alma, duas almas, seja o que for, mas alcançando uma alma, você já alcançou o mundo inteiro, já fez uma grande obra para Deus. Então, se encha do Espírito de sabedoria. É tempo de se encher do Espírito, de buscar o Espírito Santo e dizer: guia-me, ensina-me a entender a tua palavra e andar na tua palavra. Amém. É por isso que estamos lendo Provérbios.
Então abra lá em Provérbios 9 e vamos começar a ler. E diz assim no versículo 1. Pastor, você não orou primeiro, né? E daí? Seja, o Espírito está falando desde o começo do mundo. Amém. Desde o louvor, né? Ele está falando, presta atenção. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Quem pode derrubar? Quem é que é construtor aqui, né? Irmão César. 7 colunas nesse lugar é fácil de derrubar? Não, é difícil. É muito difícil. Então a sabedoria veio e estabeleceu com 7 colunas. É firme. A sabedoria de Deus não se derruba fácil. Não se destrói, não se queira invertê-la que não tem como. Porque ela é precisa e única. Porque vem de Deus. E ela é única. E ela é sólida e firme nos seus conselhos. E o que Deus nos instrui não tem como dar outro resultado a não ser aquilo que Ele estabeleceu para que dê resultado. Ela desce a palavra de Deus e ela vem sobre a terra como a chuva e não volta para Ele sem dar os resultados que Ele espera. Então na sua vida não vai ser diferente. Então se apoie na sabedoria e a sua vida terá um bom lugar firmado, uma rocha que não se abala, porque a sabedoria está bem firmada nos conceitos, nos pensamentos de Deus. Então peça, deseje a sabedoria. Tiago 1,5. Quem não tem, peça a sabedoria. Aleluia. Peça a sabedoria a Deus. Aleluia. E ele disse assim: mandou matar animais para uma festa e preparou o vinho e pôs à mesa. E ainda as suas empregadas gritarem no lugar mais alto da cidade: entre, gente tola. E disse às pessoas, no versículo 4, sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Versículo 6: deixe a companhia dos tolos e vivam e sigam o caminho do conhecimento. O que ele está falando até o versículo 6? Sabedoria de novo gritando. O Espírito de Deus de novo falando: ouçam, aprendam de mim, entendam, busquem o conhecimento. De novo ele dizendo, mandando as suas empregadas em outras expressões, dizendo: anuncie, falem com eles, desperte os tolos desse mundo, para que se convertam no seu caminho e ouçam o Espírito da sabedoria. Irmão, você precisa desejar o Espírito da sabedoria, o Espírito de Deus da sabedoria. Ele é o Espírito da sabedoria. Espírito Santo, traga a sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Dá-me sabedoria. Versículo 7. Se você repreender uma pessoa vaidosa, aí já viu o conselho dele. A única coisa que vai conseguir é insultar. Se você tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. É um homem mau, ele diz, o outro diz um homem zombador em algumas versões. Então ele diz: cuidado com quem você vai exortar, porque dependendo você vai ter alguns problemas. Mas não pare de falar o que a sabedoria de Deus mandou você falar. Não tenha medo deles. Mas cuidado, não defenda a coisa errada, porque ele diz: quando você defende um homem mau, as suas causas más, as suas obras más, você será maldito, será mal. O seu nome será maldito na terra. As pessoas vão maldizer você, porque está defendendo uma coisa má. Então ele diz assim, no versículo 8: nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela odiará por isso, mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela te respeitará. Vamos para o versículo 9. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, tornará mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Por isso nós falamos sobre princípios da sabedoria, e um dos princípios da sabedoria é o que? Saber ouvir
Temer a Deus é o princípio de sabedoria, mas ouvir os sábios é princípio de sabedoria. Por isso que Deus já mandou o seu pai e a sua mãe para serem sábios na sua vida, para te ensinar. E depois vem o Espírito para te ensinar. Então, ele diz bem claro, prestem atenção, quem é sábio, tudo que vem como instrução, como conselho de Deus para a sua vida, ela tem que multiplicar, tem que somar na sua vida. O sábio não rejeita, ele absorve aquilo que vem de Deus, os bons conselhos, a palavra de Deus, e ele faz aquilo multiplicar e melhorar na sua vida, na sua vida, e não rejeitar como o homem todo. Então ele vem dizendo isso da sabedoria. No versículo 9, versículo 10 agora, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Quer ser sábio? Acha que sabedoria é ficar lendo aí esses livros de poesia, de filosofia? Quer ser sábio da própria força? Saiba que a verdadeira sabedoria é essa aqui, ó, versículo 10. Primeiro temer a Deus. Se você conhece ao Senhor, então você terá a compreensão certa das coisas. Versículo 11. A sabedoria fará com que você viva uma vida longa. A sabedoria fará que você viva uma vida longa. Versículo 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Vamos para o versículo 3. Quer ser sábio? É melhor você sábio. Principalmente sabedoria divina, não humana. Ter sabedoria divina é muito melhor. Mas se você desprezar, vai sofrer. E não é Deus dando sofrimento para você, não. Não é Deus mandando sofrimento para você, não. Vai sofrer porque Ele deixa você seguir os seus conselhos. Segue a sua sabedoria humana e você vai ver os resultados. No final, a maioria dos conceitos humanos é destruição, é frustração, é decepção. Então quer seguir, siga. Então, mas os sábios que conhecem a Deus estão sempre dispostos a ouvir e obedecer e terão vida longa. Versículo 13 diz: a falta de juízo é como a mulher espalhafatosa, tola, sem vergonha, sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa e num banco, no lugar mais alto da cidade, grita aos que passam, preocupados com seus negócios. Entre, gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem, e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Aí ela finaliza dizendo sobre aliança. De novo Deus tratando. Tudo que aqui em Provérbios ele percebe que fala sobre quebra de aliança, vem falando da figura de uma prostituta, vem falando da figura de um adúltero. Então preste bem atenção como que Deus trata a sua condição de tratar as coisas dele na sua vida. Ou você está prostituindo, ou você está adulterando, ou você não quer dar crédito às coisas de Deus. Você está rompendo a sua aliança, ou você está quebrando a sua aliança com Deus por trocar Deus, usar Deus e usar e se vender, ter atitudes de contaminação com o mundo. Então tem que prestar bem atenção. Amém? Nós lemos a palavra e Provérbios 9, mas só começou, irmão, não se preocupe. Vamos então dar uma atenção no versículo 10 e no versículo 11 e no versículo 18. É onde o Espírito levou para falar. Então, versículo 10, dá uma olhada lá. Não precisa nem falar para não cansar o outro. Mas presta bem atenção. O temor do Senhor é a chave da sabedoria.
E o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida. Quer compreender? Quer ter uma vida melhor? Quer tomar decisões que realmente lhe favorecem? Quer prosperar nessa vida? A sabedoria divina é o caminho. O conhecimento de Deus é o caminho da sabedoria. Está bem claro no versículo 10. E o versículo 11 ele diz: porque por intermédio se multiplicarão os seus dias e os anos da sua vida. Mas vamos falar primeiro no versículo 10. O temor do Senhor é a chave. Então, qual é o princípio da sabedoria? Repete comigo: temer a Deus, saber ouvir e guardar os seus mandamentos. É muito fácil o princípio. Então, se você é sábio, se você não teme a Deus, não é sábio não, irmãos. A pessoa que diz que é sábio porque conhece a ciência, não é sábio. Ele tem a sabedoria humana. A verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. Temor a Deus. Você teme a Deus, então você está sendo sábio por temer. E o que é temer a Deus mesmo? É ter medo dele. Dizer: ó Deus, tive medo de você, por isso me escondi. Não. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é dar crédito aos seus conselhos, é não desprezar as suas instruções. E se Ele está dizendo para você que esse caminho do perdão é melhor, perdoe, porque é o melhor conselho. É saúde para o seu corpo, é saúde para a sua alma. Se Ele está dizendo: não faça isso porque trará consequência, não roube, porque você será preso. Você vai sofrer consequências dos seus atos. E se você desprezar, não temer a Deus, ser indiferente do que Ele pensa ou que Ele acha, é ímpio. E se você quer agir com impiedade, então Deus te desprezará também. E quando diz Deus te desprezará, Ele te deixa seguir o seu caminho. Aí ele fala assim: é a mão de Deus castigando. Que mão de Deus? É o teu pecado te castigando. É o diabo te oprimindo nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Porque você resolveu viver na sabedoria humana, seguir as tuas desejos, as tuas vontades, e quer que Deus ainda venha mostrar o que para você. Tiago lá, 1,5 diz que a sabedoria ele dá, mas no mesmo capítulo ele diz: não pense que você vai ter coisas de Deus agindo de qualquer jeito, com a onda no mar, com dúvida no coração, um pé aqui, um pé ali, eu creio, outro eu duvido. Não pense que vocês vão ter algo de Deus, e Deus realmente não lhe dará o que você quer, da forma que você está pensando ou agindo. Ele te dá as coisas quando a pessoa o respeita. Quem despreza Deus, desprezará também. Agora a misericórdia e a compaixão de Deus todos os dias se renova, quer dizer, sempre está dando oportunidade para essa pessoa mudar de pensamento e de atitude. Mas se ela continuar no seu desprezo para com Deus, ela sofrerá. Não porque Ele vai castigá-la, porque o próprio pecado, a própria decisão da vida dele trará consequências sobre ele. Porque a sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria de Deus é tremenda. Ela é poderosa para guiar a sua vida. Então ele diz: temer a Deus, saber ouvir os sábios, saber ouvir. Tem gente que despreza os bons conselhos. E quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus fala as coisas para você, lhe instrui, principalmente dentro da palavra, aprenda a ouvir. E não só isso, na tua vida, no teu dia a dia, o sábio é aquele que primeiro aprende a ouvir, e ele mais ouve do que fala, porque é ouvindo que se aprende, é ouvindo que se fortalece a sua fé, não é falando. As pessoas costumam dizer: eu profetizo, e fala pra caramba, mas não ouve o Espírito falar, mas não ouve o que a palavra está dizendo. Que sábio é esse que só fala? Falar é o resultado das portas da alma, das atitudes. Falar é um resultado. Mas ele diz aqui que a gente tem que ouvir, porque ouvir não é o resultado, é a porta da alma. É onde entra o que vai resultar, criar poder para um resultado, vontade para um resultado. Então você tem que aprender a ouvir e selecionar e dar crédito, principalmente as coisas que vão me fortalecer em Deus.
Então ela quer ter princípio de sabedoria, se não tem a Deus, não é sábio, você está sendo enganado. Se você não sabe ouvir as coisas de Deus e ouvir as pessoas mais do que falar, você não está sendo sábio. O seu princípio está errado. E o outro é guardar os seus mandamentos, é outro princípio. Quem guarda os mandamentos do Senhor e o cumpre e se esforça para fazer, esses são os sábios de Deus. Amém? Então o versículo 10 está dizendo isso. O temor é a chave da sabedoria. Amém? Então diga, eu preciso aprender a temer a Deus. Eu preciso ouvir quando Deus fala, quando as pessoas falam, inspirada pelo Espírito Santo. Eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Em nome de Jesus. O que é preciso para prosseguir, para possuir a sabedoria divina? Conhecimento, sabedoria e discernimento. Estou trazendo para você o resumo do ano. Sabedoria, conhecimento, sabedoria e discernimento. Você quer ter sabedoria? Princípio. Qual é o seu princípio? Meu princípio é feitiçaria. Meu princípio é fazer o que eu quero, é roubar. Então você não vai ser sábio. Você não vai ter o Espírito de Deus para guiar a sua vida. Mas você o temor ao Senhor. Você quer respeitar Deus. Você quer aprender, então você está no princípio, no caminho certo para receber o Espírito de sabedoria. Você quer ouvir mais do que falar, então você está no caminho certo da sabedoria. Você quer guardar os conselhos de Deus, se preocupar em aprender as coisas que você está no caminho certo para receber o Espírito de sabedoria. Mas se você quer possuir sabedoria, então guarde isso, você precisa ter conhecimento, sabedoria e discernimento. Nós falamos sobre isso. Então, conhecimento da palavra, sabedoria, o que é sabedoria mesmo, irmão? Sabedoria é entendimento. Não adianta só ler a Bíblia, conhecer as coisas, tem que ter entendimento, entender o significado daquilo. Ler por ler. Ler por ler, como todo mundo lê livro. Tem que ler até entender, né? Escrita para quem? Anunciações, você lembra disso? E depois fica lendo plaquinha. Então a plaquinha diz, não pare. Leia até entender, então leia até entender. Quando eu falei entender, é a sabedoria. A sabedoria é o entendimento, é entender o significado das coisas. Então tem a sabedoria, então conhecimento, sabedoria é entendimento. E discernimento, o que é o discernimento? O discernimento é o quê? É a revelação. Ter um pouco de, você como se diz, conseguir uma percepção da palavra certa. Ter percepção das coisas. Tem lugar que você chega e está perto de um lugar e você vê que as coisas não estão muito boas. Opa, aqui não está muito bem. O que é isso? Discernimento. E o ser humano tem essa percepção rápida das coisas, mas é limitada. Porque o que Deus diz é que o discernimento humano, ele é uma presunção, mas o discernimento espiritual, ele é uma revelação de Deus. Porque só Deus tem um poder sobre o futuro, irmãos. E o grande mal sobre os homens é porque eles não sabem o que há de vir, o que há de acontecer, mas o Espírito de Deus que está em você sabe de todas as coisas. Então, quando você se alia ao Espírito de Deus, a sabedoria, você tem um pouco além do que a sabedoria dos homens. Porque você vai orar e ele vai dizer, olha, é melhor agir dessa forma, porque eles já estão tramando contra você. Você não sabe. Ou então faça isso porque ele já está esperando por você para fechar esse negócio. Ou para fazer isso, ou para... É uma revelação do Espírito. Ele te dá uma percepção muito mais ampla sobre o que há de vir. E através do conhecimento da palavra, que isso se aperfeiçoa em você. Porque tudo que o Espírito fala, mesmo em revelação, é visão que ele te dá, baseado na palavra de Deus. Então, conhecimento, sabedoria e discernimento
Se você quer possuir o Espírito de Deus, então comece a buscar conhecimento na palavra. Comece a buscar entendimento da palavra, que é a palavra, sabedoria, significa entendimento, e comece, em nome de Jesus, buscar o Espírito de discernimento. E o discernimento divino, ele é um processo que você vai ter que trilhar, onde você vai ter mais sensibilidade ao Espírito mesmo. Talvez eu tenha, na minha experiência, adquirido alguma sensibilidade, e você menos ou mais, mas essa sensibilidade é que nos dá o entendimento daquilo que o Espírito está propondo, o discernimento daquilo que Ele quer nos revelar. Amém? Então, repete comigo: conhecimento. Conhecimento. Sabedoria. Discernimento. Qual a diferença entre sabedoria humana e terrena? Sabedoria humana e sabedoria divina. Exatamente isso que eu falei. É a percepção. Um é presunção e o outro é revelação. O que Deus te dá é uma visão muito mais ampla, de poder se livrar de muitas armadilhas desse mundo. Você tem a capacidade do Espírito muito mais ampla. Por isso a sabedoria divina é bem melhor do que a sabedoria humana. Vamos ler rapidamente 1 Coríntios 2,13. E diz assim: ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito. 1 Coríntios 2,13. E não a palavra ensinada por sabedoria humana. Assim explicamos a verdade espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-me loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Então só entende as coisas espirituais quem é movido pelo Espírito Santo, quem tem vida espiritual diante de Deus, quem busca a sua prática da vida espiritual. Versículo 15: o homem espiritual, porém, tem percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde os homens deste mundo, que não podem de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Versículo 16: quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Então aí que está a diferença. A sabedoria humana e a sabedoria dos homens. O Espírito de Deus te dá o entendimento, e os homens, a sabedoria humana não pode entender essas coisas que o Espírito fala com você, que Ele te dá de entendimento para fazer na sua vida. Quais os benefícios para viver conforme a sabedoria divina? Vamos ver o versículo 11 de Provérbios 9. Porque por meu intermédio se multiplicarão os seus dias e os anos da vida se acrescentarão. Então ele diz: prosperidade e vida. Vocês vão ter vida eterna. Vocês vão prosperar, vocês vão viver longo, vocês vão ter vida prolongada, porque saberão discernir as coisas, separar-se, viver sempre em santificação, longe das armadilhas deste mundo de Satanás. Então ele diz: a sua vida nessa terra vai ser prolongada. Você vai prosperar em tudo que você fizer, porque a bênção do Senhor estará com você, a direção de Deus, a sabedoria, o conhecimento, o discernimento de Deus estará guiando na sua vida. Então por isso você vai ter vida longa, ele diz. E não só vida longa na terra, mas vida eterna. Jesus trouxe ainda essa promessa para você, a vida eterna. Então Provérbios 3:21 está dizendo: meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar a decisão certa, que é o discernimento. O discernimento vem te ajudar a tomar decisões certas. Provérbios 3:21. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria que vem de Deus e a capacidade de tomar decisões certas.
versículo 22 de Provérbios 3 diz: se você possui essas duas qualidades, terá sempre força renovada. Elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Versículo 24: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo, e não precisará ter medo de problemas inesperados, nem de ruínas que atingem os homens maus. Versículo 26: porque o Senhor mesmo será a sua segurança, Ele não deixará que você caia em armadilha. Esse é o benefício da vida longa. Aí está explicado, você vai viver bem, e se vai viver muitos anos, mas por quê? A sabedoria vai te guiar. Ele vai te ajudar a discernir as coisas, as armadilhas, os planos malignos para viver bem, para ser bem sucedido. Então busque sabedoria, busque o Espírito Santo, peça para Ele habitar em você, não ficar com você, mas habitar em você, para guiar a sua vida. Não tem só que andar com Ele, irmão, você tem que estar em Espírito. Ele falando às portas da sua alma e você já entendendo o que fazer. Isso é ter a sabedoria divina. Amém? Glória a Deus. Vou continuar falando ainda. Salmos 1, versículo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más. É a versão viva aqui, cara. Que não segue o exemplo dos pecadores, nem pratica de rodinhas, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita na lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto às margens do rio, que nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e tem sucesso em todas as suas atividades. Então esse é o benefício de ser movido pelo Espírito de sabedoria divina. Então deseje, irmão, porque Ele está batendo na sua porta, para habitar nas portas da sua alma. A começar dos pensamentos, das emoções e das vontades. Essa é a porta da alma que o Espírito quer influenciar, que o Espírito quer direcionar, quer falar com você. Ele quer guiar você. Você quer usufruir desse benefício da sabedoria divina? Então não siga o caminho dos ímpios. É praticamente o que está dizendo em Salmo. Então não siga os caminhos dos ímpios. Faça uma aliança lícita com Deus e com a sua palavra. Se você quer usufruir dos benefícios, é muito simples, tome uma decisão. Não vou viver minha vida impiamente. O que é impiamente, irmão? Já falei isso. Ser indiferente com as coisas de Deus. Ser indiferente com o pecado. Se agrada ou não agrada a Deus, se é o mal ou o bem, para mim tanto faz. O que importa é eu ser feliz. Eu fazer o que quero fazer da minha forma. E se agir impiamente, agir com diferença. Então, não siga o conselho dos ímpios. Salmo 101. Quando ele diz ali, não se assenta, é uma decisão, não está dizendo, você não deve aceitar. Ele está dizendo, não se assenta. É uma escolha de quem quer ser sábio. É uma decisão de quem quer ser sábio. Deus está dizendo, não vá se aceitar no meio daqueles caras, daquelas pessoas. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quem tem sabedoria, ele decide não se aceitar junto dessas pessoas que zombam de Deus, que brincam com as coisas de Deus. Ele se afasta por decisão própria. Então vamos para o versículo 8, 18 para a gente finalizar. Nós falamos do 11, agora vamos falar do 18. Então ele diz no versículo 18 de Provérbios 9, e muitos vão atrás dela, aquela mulher que nós comentamos, sem saber que estão caminhando para as sombras da morte. De novo, capítulo 9 de Provérbios, versículo 18, está dizendo sobre a aliança. A figura de uma mulher sempre vem representando ali a prostituição, o adultério, porque ele está tratando de aliança, não de atos sexuais em si, mas de alianças.
E a pessoa faz aliança, como ele diz aqui, faz aliança com a sombra da morte, pelos conselhos do mundo. A mulher em si nessa questão está representando os prazeres do mundo, onde ele está dizendo o que o mundo propõe. O que é o mundo, irmão? Não é você daí essa terra, não. É porque você tem a cabeça igual a minha um pouquinho grande. Não é extraterrestre, não. É porque você pertence ao Cristo Jesus. Ele pagou um preço muito alto por você. Ele te resgatou, ele te tomou. Você não diz que Jesus é Senhor? Jesus é Senhor da minha vida. Saiba que a palavra Senhor é nome. Você pertence a Deus. E Jesus disse: olha, você está no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. O mundo vai odiar vocês, porque vocês não fazem o que eles fazem. Então, quando ele diz do mundo, ele está dizendo para você não se misturar com aqueles que desprezam as coisas de Deus. É prestar atenção. Ele está chamando a atenção quando ele fala dessa prostituição, desses prazeres carnais. Ele está falando de se deixar influenciar por pessoas ou por atitudes que te levam, que te afastam daquele princípio de sabedoria que eu acabei de falar antes de você dormir. Era o que? Temer a Deus. E o que mais, irmão? Temer a Deus, o que? Ouvir e guardar a palavra. Princípio de sabedoria. Então ele está dizendo aqui, então quando você vai para o mundo, você tem que estar atento aos seus princípios, porque o mundo, ele quer te influenciar e te envolver nas práticas de impiedade. E impiedade é ser indiferente das coisas que Deus aconselhou. E quando ele fala da figura dessa mulher com prazeres do mundo, ele está dizendo, cuidado que isso é a coisa para a morte. É porque ele está dizendo das alianças ilícitas. O que é aliança ilícita? Aliança lícita. O que seria uma aliança, vamos dizer, correta? Ilícita é muito difícil de falar. Uma aliança equilibrada, correta, justa. Uma aliança que tem compromisso, que tem fidelidade e lealdade. Porque fidelidade e lealdade, nós temos que andar juntos. Porque fidelidade sem lealdade, ela acaba enfraquecendo. Mas quando tem lealdade, ela se fortalece a fidelidade. E ele diz disposição em obedecer e amor. Então a aliança lícita se firma em qualquer relacionamento, com Deus, com as pessoas. Compromisso, fidelidade e lealdade. É isso que eu falo. Fidelidade e lealdade, disposição em obedecer e amor. Aí o mundo inverte isso no primeiro. Se eu amo, ele me ama. Esquece do compromisso. Se ele me ama e eu me amo, está tudo certo. Esquece da fidelidade. E se ele me ama, esquece da disposição de obedecer a Deus. Quer um homem cuidar da sua esposa cuidar do seu esposo, de estar disposto a obedecer a Deus, de administrar a casa na presença de Deus. Então a aliança lícita é compromisso. É compromisso com quem você firma essa aliança. E se você firmou com Deus, compromisso, fidelidade, lealdade com Deus. Ele espera isso de você e disposição em obedecer a Ele. Amém? E a aliança ilícita seria o que? Então, a aliança incorreta, como dizer assim, seria o que? A aliança incorreta seria o inverso. Mas o inverso, vou resumir aqui, que quando ele veio tratar em Provérbios 18, ele está dizendo sobre prostituição e sobre adultério em várias partes do Provérbio. Então, a aliança ilícita, quando a gente não dá crédito às coisas de Deus, está na presença de Deus, mas não dá crédito aos conselhos de Deus, nós estamos prostituindo. E quando nós abandonamos aos princípios da palavra de Deus e não queremos mais seguir aquilo que Deus nos ensinou, nós estamos adulterando. Quando nós voltamos para as coisas que o mundo lhe oferece e amamos mais o mundo do que a Deus, do que os ensinamentos de Deus, nós estamos adulterando, nós estamos quebrando a nossa aliança. Ele permanece fiel, mas nós quebramos a nossa aliança. Amém? Então preste atenção. Eu só vou ler mais um pouco porque está acabando. Só mais um pouco, porque tem minutos ainda. Então 1 Pedro 3,11, não durma. Desvie-se do mal e faça o bem. Procure viver em paz e faça tudo para alcançá-la.
1 Pedro 3,11. Pois o Senhor está observando os seus filhos, atento às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que fazem o mal. Em Provérbios 4,14 diz: não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles. Provérbios 4,14. 1 Pedro disse: desvie-se do mal e faça o bem, procure viver em paz e façam tudo para alcançar a paz, pois o Senhor está observando os seus filhos. Aí Provérbio vem e diz: não vá onde o mal está, não siga os exemplos dele, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguir prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são como comidas e bebidas. Então repita comigo: não frequente onde está o mal, onde estão os ímpios. Não siga o seu exemplo, não faça o que os ímpios fazem, não fique perto dos ímpios, não vá ao encontro dos ímpios. Não sou eu que estou falando, não. Provérbios 4. Agora eu dizer assim: então para onde a gente vai? Porque onde a gente vai só tem ímpio. O que a gente faz, meu irmão? Mas ele está dizendo: presta bem atenção. É uma questão de discernimento, de percepção. O ímpio está lá, mas enquanto ele está vivendo a vidinha dele, é problema dele. O problema qual é? Participar daquilo. Então a grande cautela é participar, para não participar da mesa que eles participam, porque a sua mesa é diferente, a sua mesa é a mesa do Senhor. Então não vou participar de planos do mal. Ele diz: afaste daqueles que praticam. Ele dá conselho, ele fala: não só afaste, ele fala: ele fala: não frequente, não siga, não faça, não fique perto e não vá de encontro. Então é prudência, é discernimento em tomar a decisão de não fazer o que eles fazem. Então o problema não é estar perto dos ímpios, é fazer as coisas que eles fazem, é participar. E eu vou te falar: tome cuidado, porque as coisas são bem sutis, como a serpente Satanás vem. Ele vem sutilmente para tentar enganar e tentar envolver você, como fez com ela, nas coisas erradas. Eu falo coisa errada, às vezes se vingar de uma pessoa, falar mal de uma pessoa, é participar da mesa dos ímpios. Porque isso para os ímpios, falar mal, inventar história para destruir o outro, por inveja, isso é normal para os ímpios. Isso faz parte do dia a dia deles, mas para você não pode fazer parte. Então ele disse bem claro: em nome de Jesus, não frequente, não siga eles, fuja, sai de perto daqueles que praticam a impiedade e obedeça a voz de Deus. Como andar numa vida cheia do Espírito Santo? Essa é a última. Vamos ler então o versículo 21 de Provérbios 9. Nunca deixe que elas se afastem de você, lembre delas e ame, e elas darão vida a nome e saúde. 9:21. É bom? Vamos conversar aqui. Bom, mas glória a Deus, pula essa parte aí. Ame a sabedoria, busque o conhecimento da palavra. É no versículo, no Provérbios 4, não, desculpa, no 21, dá uma olhada aí. Nunca deixe que elas se afastem de vocês. 4:21. É isso? Sim, não se afaste para você. É, no 4:21. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se e ame elas. E a ame. Elas darão vida longa e saúde a quem entenderam. Tenha cuidado com o que você, quer dizer, o que você deve fazer. Tenha cuidado
com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira, nem diga palavra perversa. Ore firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, em todos os seus planos darão certo. Versículo 27, evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem só um passo do que é certo. Então, como andar com a vida cheia de bênção, a vida de sabedoria? Ele disse o que você não fazer, não andar junto com os ímpios, separar a sua vida como ele falou, da mulher que prostitui com a mulher que adultera. Não se dobre para fazer as coisas que desagradam a Deus. Fique firme na sua aliança lícita. Você tem um compromisso com Deus. Você tem que manter a sua fidelidade. Então ele disse, se você quer então manter uma vida cheia do Espírito Santo, então ele foi dando aqui conselho: ame a sabedoria, busque o conhecimento, leia a palavra. No versículo 22 ele diz, leia a palavra até entender. Ele disse, cuide das portas da sua alma, das dos pensamentos, das emoções, da vontade. Ele disse, não minta, não fale mal, olhe para a frente, não fique olhando para trás, chorando, reclamando da vida. Siga, vá para a frente, em nome de Jesus. Não se deixe abater por aquilo que deu errado. Ele disse, pense bem, busque o discernimento divino para tomar as decisões em tudo que você for fazer. No versículo 26, e você vai conseguir êxito no que você faz. Ele diz, evite viver impiamente, siga em frente e não mude a direção do seu caminho que Deus te deu, e faça o que deve ser feito, o que é certo e o que agrada a Deus, e você vai viver uma vida de vitória, uma vida de bons resultados. Amém? Amém. É a teoria. Às vezes o Espírito move para falar a palavra revelada. Por isso que é centro de oração, palavra. Às vezes ele vem fala isso e traz revelações por causa da alma, que está sendo precisa ser alimentada por revelações da palavra. Mas há momentos como esse que nós estamos fazendo, é lendo, aprendendo como ter sabedoria. Então tem que ler. E como o Espírito leva a ler, nós temos que ler. Não tem que argumentar, porque nós vamos ler. Porque está na palavra e você não vai poder dizer, não, ele falou, mas nunca disse onde está isso. Está vivo. E diante de Deus está vivo. Então não preste bem atenção no que hoje foi dito pela sabedoria. Quer ter vida longa, quer usufruir dos benefícios, se encha do Espírito de sabedoria. Que você possa ter parado tudo aquilo que eu falei, uma parte disso, mas faça verdade na sua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Estamos entrando numa fase de festas, de família, de pessoas. Então seja sábio. O sábio não é se afastar das pessoas. O sábio é saber se comportar sem quebrar a sua aliança com Deus, sem deixar se contaminar, sem deixar com que o inimigo venha tocar em você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então. Isso foi só para os velhos nomes. Ainda tem o velho nomes. Mas aqui já está tudo. Já deu para vocês absorver um pouco. Vamos orar então a Deus e agradecer. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, eu creio em Ti, creio no Teu poder, creio no Teu Espírito que habita em nós. Pai, nos ajude, Senhor. Nós não queremos quebrar a nossa aliança dando crédito àquilo que o mundo, Senhor, tem falado e proposto. Nós queremos estar com o Teu Espírito de sabedoria, vivendo neste mundo, mas não nos deixando contaminar por este mundo. Porque foi pago um preço alto na cruz por nós, e nós te pertencemos, somos propriedades particulares Tua, Pai. Nos ajude a manter esta vida na Tua presença. Senhor, nos ajude, põe nas portas da nossa alma a Tua palavra, o entendimento, nos ajude a lembrar dessas palavras que lemos, ou no nosso dia a dia, onde lemos a Tua palavra. Senhor, fala conosco na porta da nossa alma, nos nossos pensamentos. Espírito Santo, fala as nossas emoções, os nossos sentimentos.
sentidos, pensamentos, para que a nossa vontade venha se alinhar com a tua boa e a Senhor e agradável vontade. Que não venhamos viver de qualquer jeito, porque tu nos chamaste um pouco para viver de qualquer jeito, mas para obedecer a tua palavra, para, Senhor, receber as tuas bênçãos, mas para viver na tua presença. Tu tens ciúmes de nós, Senhor, tu nos separaste para ti. E tu não queres dividir como uma adúltera que divide o seu esposo e a sua esposa, como uma prostituta que não se importa com quem se deita. Tu nos separaste para te servir, tu nos separaste para estar contigo, e nós queremos e nós desejamos isso, porque nós precisamos estar prontos para ir para a glória, para estar contigo na vida eterna, e nós desejamos isso. Maranata, vem, Senhor Jesus. Narabasto de que, amor, converte os nossos corações, converte-nos, Senhor, que venhamos estar sujeitos à tua palavra, estar prontos a ouvir e a obedecer a tua palavra. Enche-nos do Espírito de sabedoria, dá-nos discernimento para se afastar do mal, para, Senhor, desviar, para, Senhor, não ficar participando. Dá-nos sabedoria, discernimento, para saber quando o inimigo está tramando, para nos contaminar. Liberta-nos, cura-nos e seremos curados. Santifica-nos na tua palavra e estaremos prontos para viver contigo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Permaneça em nós o teu Espírito e nos abençoe, Pai. Mais uma vez, nos abençoe, Pai. Nos dê entendimento para sabermos guiar a nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha, salve de palmas. Vamos sentar, irmãos. Eu vou pedir para o irmão separar a sua